Muito obrigado mais uma vez, ao lado da Rádio Rural. Para mim é muito confortável estar ao lado de grandes profissionais e que sempre fui muito bem acolhido por vocês. Doutor, o que a diabetes pode causar? Bom, vamos lá. A gente sabe que hoje o açúcar alto, persistente, né, que caracteriza o diabetes mellitus, ele é apenas a pontinha do iceberg no que diz respeito aos problemas que o paciente pode vir a enfrentar. Então, além do açúcar alto no sangue ser glicotóxico, né, trazer esse dano ao paciente, o colesterol do paciente diabético ele é muito mais denso, ele é muito mais, aspas, duro, né? O que provoca a obstrução, o que provoca o aceleramento da aterosclerose nos vasos sanguíneos e com isso as comorbidades cardiovasculares e cerebrovasculares. Então leiam-se. Aumenta em mais de 2 vezes, por exemplo, o risco de infarto agudo do miocárdio, aumenta em mais de 2 vezes o risco de acidente vascular encefálico, que são as tromboses, aumento de vasculopatias em geral, como a doença arterial periférica, e daí que se derivam as amputações também tão comuns no paciente diabético, as lesões microvasculares também, e aí eu quero citar a cegueira, e aí eu quero citar também os pacientes que vão ser submetidos à diálise, que chegam até essa lesão renal terminal, né, junto com a hipertensão, a diabetes continua sendo a principal causa de hemodiálise no Brasil e no mundo, e as lesões neuropáticas que também caracterizam esse arsenal de complicações, infelizmente, que o paciente diabético apresenta. Mas por que isso acontece? Porque quem tem diabetes acaba abusando? Tem consciência que não pode usar alguns alimentos e acaba usando? Bom, vamos lá. De fato, a fisiopatologia de diabetes ela envolve inúmeros mecanismos, né? A produção diminuída de insulina, a produção aumentada do glucagon, hormônios advindos do sistema nervoso central, do trato gastrointestinal, mas a gente sabe que o grande vilão hoje, no que diz respeito às complicações do diabetes mellitus, é o excesso de peso, é a obesidade, né? Esse binômio diabetes e obesidade não causa bem à saúde do ser humano, aliado às questões genéticas. Então, essa pandemia que também nós estamos observando de excesso de peso na população mundial, juntamente com as características epigenéticas, são os dois grandes suportes, são os dois grandes pilares para o desenvolvimento e para o agravamento do diabetes mellitus. Então, nesse caso, quem tem sobrepeso ou quem está obeso pode adquirir a diabetes? Não tenha dúvida. É um grande fator de risco, sim. Mas quais são os sintomas, então, assim, que muitas vezes as pessoas acabam tendo diabetes e não sabem? Bom, vamos lá. A maioria dos pacientes diabéticos inicialmente são assintomáticos, né? O diabetes pode ser descoberto ao acaso pelos chamados exames de rotina ou exames de rastreio. Mas, quando o diabetes ele descompensa a ponto de ter níveis de açúcar extremamente altos, o organismo responde com perda ponderal, que é um emagrecimento importante, um emagrecimento intenso em poucas semanas, em poucos meses, aliado a um aumento também bastante intenso no número de vezes de urinar, que nós chamamos de poliúria, um aumento que eu diria insaciável até da fome, ao que nós chamamos de polifagia. E como esse paciente perde muito líquido pela urina, por exemplo, ele acaba tendo muito mais sede. É o que nós chamamos de polidipsia ou polidípsia. Então, esses são os sinais ou sintomas cardinais do paciente diabético descompensado. É por isso que é preciso todo cuidado com a saúde e, por exemplo, sempre procurar um endocrinologista ou um especialista que possa orientar e realmente fazer os exames adequados? Exatamente. Por ser uma doença tão complexa, por ser uma doença de tão difícil tratamento, é necessário particularizar o paciente. Não existe uma fórmula de bolo que você possa indicar para todo paciente diabético. O que o endocrinologista procura ver é exatamente isso.
a duração do tempo da doença, se há ou não há complicações, o IMC, que é o índice de massa corpórea do paciente, é imprescindível na consulta médica. A gente vai avaliar as condições cardiovasculares, a gente vai avaliar o pé desse paciente diabético, a gente vai apresentar comorbidades prévias, por exemplo, se já é um paciente que já apresentou eventos coronarianos, já apresentou eventos cerebrovasculares. Então, por essa necessidade de individualizar o tratamento do diabetes, é que é preciso que ele, meio que constantemente, venha visitar o seu médico especialista. Doutor, por que acontecem as amputações? A gente conhece muitas pessoas que perderam um braço, perderam uma perna. O porquê que a diabetes faz com que isso aconteça? Muito boa pergunta. Muito boa pergunta. Como eu falei previamente, a placa de ateroma no vaso sanguíneo do diabético, ela tem uma característica de obstrução do vaso sanguíneo que é muito intensa. Essa obstrução causa diminuição da irrigação sanguínea para aquele órgão afetado. Até que chega um momento que essa placa de gordura cresce tanto, que essa placa de ateroma cresce tanto, que simplesmente aquele órgão não consegue ser mais irrigado. Não chega mais sangue àquele pé, àquela perna. Não chegam nutrientes, não chega oxigênio. E aí se caracteriza o estado de necrose e a imperviabilidade daquele membro acometido. Existem tipos diferentes de diabetes ou não? Inúmeros. Os mais famosos, os mais conhecidos da população como um todo, são o diabetes tipo 2 e o diabetes tipo 1. O diabetes tipo 2, ele geralmente acomete pessoas acima dos 40 anos de idade e tem uma evolução mais insidiosa. Aqui são aqueles pacientes que já têm outras comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica, por exemplo. Aquele paciente que está acima do peso, aquele paciente que tem a circunferência abdominal aumentada, que tem casos similares em sua família, ao passo que o diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune, é uma doença muito mais agressiva, é uma doença que traz muito mais injúria ao paciente. Ela tem início dos sintomas de forma muito mais abrupta, muito mais súbita, portanto é uma doença muito mais agressiva, porque o pâncreas ele é lesado de forma muito intensa o tempo inteiro. Às vezes as pessoas se preocupam muito com o doce em si, né? Um exemplo, um doce de goiaba, um doce de mamão, e acha que a massa, né? Vamos supor, um pastel, uma coxinha, não prejudica a diabetes. Prejudica? Tem açúcar na massa também? Muito boa pergunta. Voltando um pouquinho à questão anterior, eu falei dos principais tipos, são diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, mas existe o diabetes associado a determinados remédios, por exemplo, os corticoides são tão utilizados no nosso meio. Existe o diabetes intermediário, que é o diabetes tipo LADA, o diabetes tipo MOD, que são doenças genéticas. Existem síndromes endocrinológicas que também cursam com diabetes mellitus, a exemplo da acromegalia, por exemplo, que são aqueles pacientes, entre aspas, gigantes, né? Eles também tendem a ser diabéticos. Doenças que acometem o pâncreas, como aqueles pacientes que são etilixas crônicos, como os pacientes que têm câncer de pâncreas, como os pacientes que têm pancreatite. Existe o diabetes pós-transplante, existe diabetes pós-infecções virais. Então, eu acho que o diagnóstico de diabetes não é tão difícil assim. As diretrizes estão muito bem estabelecidas e são muito consistentes. Agora, a classificação, o sobrenome do diabetes não é uma tarefa tão fácil para ninguém. Voltando à tua pergunta, há sim a conversão da chamada massa em carboidrato, e é justamente esse excesso de carboidratos que vem a causar, ou que vem a dificultar o controle glicêmico do paciente que é diabético. Agora, em relação à Covid, né? A gente vive um momento assim, muito sensível. Quem tem diabetes ou quem está com sobrepeso realmente está em risco se adquirir a Covid? Bastante. Quanto a isso também já está bem consolidado no meio científico de que obesidade e diabetes são fatores de risco para complicações, ou para aquele paciente que tem Covid vir a ter complicações
a despeito do novo coronavírus. E por que isso? O paciente obeso, o próprio paciente diabético, é um paciente por si já bastante inflamado, né? Existem várias citocinas inflamatórias circulantes no organismo que causam inflamação dos mais diversos órgãos. No diabetes especificamente, existe uma alteração na produção de uma célula de defesa. A produção de uma célula chamada macrófago, que inicialmente seria para o bem, para a proteção, ele acaba sendo transformado num macrófago deletério, num macrófago que vai atacar os próprios tecidos alvos do organismo, digamos assim. E o obeso então nem se fala. O obeso tem uma superfície corpórea maior, o obeso ele tem dificuldade na mobilização ou na sua cinética, né, do mecanismo pulmonar, do mecanismo de troca gasosa. E também é um paciente que tem a circulação muito repleta de citocinas inflamatórias. Então tudo isso converge para a formação de trombos principalmente e das complicações que podem vir a ser letais nesse tipo de pacientes. Dá para conviver ou viver bem com diabetes? Dá sim. Dá para se ter uma vida absolutamente normal. Agora, é preciso, claro, muito foco, é preciso saber que é uma doença crônica, que é uma doença que não tem cura, mas que é plenamente tratável, que é plenamente controlada. Agora, o paciente tem que ser ciente de que é ator principal nesse processo de saúde-doença. Ele não se pode simplesmente jogar tudo no colo do médico e achar que o médico vai fazer algum tipo de milagre. A coisa não é bem por aí. Claro que o médico tem a sua importância, tem a sua responsabilidade, mas o paciente ele é gerente da sua própria saúde. Se ele entender que se trata de um processo crônico, mas que esse processo crônico pode ser estabilizado, principalmente através de atitudes educativas, a exemplo de uma dieta bem feita, a exemplo de uma atividade física constante, esse paciente vai ter seus níveis de açúcar muito bem controlados, eu não tenho dúvida com relação a isso. Tanto é que um estudo recente de uma revista famosa diz que uma atividade física bem feita, leia-se em torno de 200 a 300 minutos por semana, ela tem um potencial de reduzir os níveis de açúcar equivalente hoje àquelas drogas mais eficazes para o tratamento do diabetes. E não custa nada. Não custa nada dar uma caminhada, fazer uma atividade anaeróbica associada. Portanto, atividade física mista, leia-se, atividade aeróbica com atividade resistida e uma reeducação alimentar traz muita qualidade de vida ao paciente diabético e com o passar dos dias ele nem vai sentir que está fazendo parte desse tipo de tratamento. Esse dogma precisa e deve ser quebrado por parte dos pacientes. Agora, é preciso participação de toda uma equipe de saúde, médico, enfermeiro, educador físico, fisioterapeuta. Repito, o paciente tem que se ajudar, ele tem que fazer uma autocrítica, ele tem que fazer uma meia-culpa, ele tem que estar disposto a sair dessa inércia e os familiares também.